Estamos vivendo uma nova pandemia, a pandemia de gurus que falam para você cancelar a sua agente de marketing cara e assinar o Cloud ou ChatGPT para gerar todo o seu marketing do seu negócio, o seu marketing pessoal. Na prática é muito lindo, mas muito superficial essa fala, porque você vai lá, assina o Cloud ou o ChatGPT, aquele 2 horas contextualizando quem é você, do que se trata o seu negócio. Ele faz algumas perguntas que parecem inteligentes do seu perfil do cliente ideal. E aí, beleza, você gera sua primeira copy, seu primeiro texto do carrossel. E aí você vai para o próximo passo, que é fazer as imagens desse carrossel. Você vai para o Canva, para o Figma, ou até mesmo pede para o ChatGPT gerar aquelas imagens emblemáticas que você utilizou a inteligência artificial para o seu negócio, sem sua voz, sem seu DNA, sem uma estratégia de venda por trás. E aí o que acontece é o óbvio, ninguém lê, ninguém compra, você simplesmente trocou uma burocracia e um dinheiro que você investiu em pessoas para um burnout operacional que vai acontecer contigo e no final você não vai vender nada. E eu realmente fico triste em ver isso, ver pessoas comentando a insatisfação de estar acontecendo isso, vendo esses vídeos do YouTube também, e saber que por trás a gente tem uma ferramenta tão prática, funcional, simples e que foi treinada realmente para vender no marketing digital, que é a Aros, que hoje já tem mais de 32 mil pessoas utilizando a plataforma. E meu objetivo hoje aqui é exatamente isso, dissecar de ponta a ponta como funciona a Aros. Vou abrir com vocês desde o site deles até a parte do onboarding, a geração da nossa primeira copy de carrossel e ver se realmente vale a pena mostrar os detalhes dentro da plataforma e dar uma opinião de alguém que tem sim um background de marketing de mais de 5 anos em agências, em coprodução, em lançamentos e etc. E também um background na área de tecnologia que hoje eu sou e estou como graduando em inteligência artificial e automação. Então bora lá comigo no vídeo. E aqui vamos para a página de venda da Aros. Primeiramente eles já abrem com a headline falando: em 7 minutos a Aros cria o carrossel que você levaria 3 horas para fazer e que realmente vende. Essa promessa é instigante, já que tem uma promessa que em pouco tempo você já vai vender. E aqui a gente já entra num ponto que é o diferencial em relação a você utilizar alguma outra plataforma de IA para gerar o seu marketing. Quando a gente entende um pouquinho como funcionam os modelos de inteligência artificial, a gente sabe que ela consulta um contexto de treinamento que é a média geral da sociedade. Ela é literalmente medíocre. E a mediocridade vai te levar a resultados médios ou ruins. Por isso você não consegue vender no final de tudo. E como a Aros aqui mesmo, eles falam que foi treinada com mais de 120 milhões de vendas reais, isso dá-se que é uma IA treinada para o marketing real, que em vez de consultar a mediocridade, vão utilizar estratégias de copyright em vendas que funcionam. Por isso desse diferencial muito forte aqui dentro da plataforma. E fora que ela tem uma forma de clonar o seu formato de se comunicar, forma como o seu negócio se comunica de uma forma muito rápida, que você não precisa ficar dando aquele 1 milhão de contexto. Vamos aqui na prática que eu vou mostrar para vocês o onboarding de como funciona e como é rápido a gente está nos clonando. Aqui é a página de vendas, mas vamos para o onboarding. O primeiro passo aqui é a gente conectar o nosso Instagram, se é o seu Instagram pessoal / profissional ou do seu negócio. Eu vou utilizar como referência o próprio Instagram da Aros. Vamos fazer um Inception aqui dentro. Aros.app. E já de prontidão, ele pega o nosso primeiro contexto, que é a nossa própria rede social. Ele pega a identidade visual, que está ali estampada nos primeiros posts, a bio, o arroba, o estilo de posts que são feitos na plataforma. E a gente vai para a segunda etapa, que é onde a gente vai colocar links do negócio. Podemos ajustar aqui também, ótimo, mas vamos colocar aqui, é isso mesmo. Como a gente está fazendo para a própria Aros, eu vou pegar a página de vendas da própria Aros. Essa é uma página de vendas dedicada ao gerador de carrossel da Aros. Podemos colocar aqui. A gente pode colocar até 5 links aqui, pode ser algum blog, algum post, algum documento, tudo que tiver para você dar o contexto do seu negócio. Quanto mais, melhor aqui, obviamente, que aí depois você não vai precisar dar contexto para montar o que é chamado aqui dentro de DNA. Vamos continuar. Oi, que legal ter você aqui. Vou dar uma lida nas suas páginas para começar a montar o seu perfil. É aqui que está
acontecendo a primeira parte de montar o DNA, que é quando a gente clona a sua voz, entende sua oferta, o perfil do seu cliente ideal, do que se trata o produto, tudo que envolve isso aqui. Como essa aqui é uma página que está explicitando o produto voltado para o carrossel, logo vai ser um DNA voltado para esse produto. Interessante, os links que você mandou são as próprias páginas de venda Aros, landing page, blá blá blá. Isso me dá contexto sobre a ferramenta, não sobre o seu negócio. O que aconteceu aqui? Como a gente está dentro da Aros e mandou o próprio link da Aros, ele está confuso, né? Obviamente. Logo, e pergunta, qual é o nome do seu negócio? Ou seu nome, se for pessoa física. O que você vende? Eu vou falar, vamos vender a própria plataforma Aros. Pode seguir o contexto do site que enviei. Vamos usar Aros como próprio produto a ser vendido. Já tem bastante material do site para montar o essencial. Quem é o público-alvo principal que eu devo priorizar no DNA? Infoprodutores, mentores, consultores. E olha que interessante. Por que ele fez a pergunta? Porque aqui embaixo tem todos os nossos públicos dentro da plataforma Aros. E quando a gente está falando de perfil do cliente ideal, o ideal é que a gente fale exatamente com aquele perfil. Ou infoprodutor, ou mentor, ou criador de conteúdo, ou founder de forma geral. Logo, vocês vão ver que na hora que a gente criar o DNA, a gente pode criar mais de um público. Mas, como o ideal é falar de um, vamos falar de um aqui. Vamos focar no público de founders e donos de SaaS. Perfeito. Já identificou como funciona a oferta e vou construir o DNA. O DNA ele é dividido em 4 itens, que o primeiro dele é a marca, que nele a gente entende a nossa biografia, a forma de se comunicar, a forma de não se comunicar, a identidade visual. O outro item é o público, que é o que a gente falou anteriormente, que é o perfil do cliente ideal. Em seguida tem o produto, que é o que a gente vende, o problema que resolve, o mecanismo do problema e a solução, que não é a oferta, mas o que se trata realmente o produto ou o serviço que é vendido. E por último é a oferta, que ali tem realmente o que é a oferta, com a precificação, com as objeções e literalmente o que ela resolve dentro dos entregáveis, melhor dizendo. E aqui, assim, quando ele finaliza de criar o DNA, ele redireciona para a homepage. E dentro da homepage, vemos o que a gente pode estar criando dentro da plataforma. Enquanto ele termina de criar o DNA, ele está pensando, eu vou fazer um overview aqui da plataforma. Aqui do lado esquerdo a gente tem o DNA, que a gente pode ir lá editar ou criar um novo, que foi o que foi criado a partir do onboarding. Podemos também criar sem ser necessariamente pelo onboarding. Memórias, que está até em beta aqui, que a partir do momento que você vai tendo um certo tipo de comportamento da plataforma, você pode salvar aquilo como memória, como por exemplo, eu tenho a preferência por fazer carrosséis com 8 cards. A gente salva isso na memória e ele usa esse contexto da memória para fazer carrosséis com 8 cards apenas. Na parte de post, que a gente vai chegar assim quando a gente terminar de montar o carrossel, calendário, que vai ser como você consegue automatizar e planejar os seus próximos posts, agendar eles aqui mesmo dentro da plataforma, coisas que você antes pagava plataformas por fora como a Buffer, MLabs para estar fazendo, você consegue fazer aqui dentro. Aqui as automações estão chegando em breve também, que está correlacionado a esses agendamentos de posts ou criação de posts de forma automática. E aqui pronto, terminamos de criar o DNA, ele faz uma pesquisa na internet baseado no que foi criado o DNA para sugerir temas do nosso primeiro carrossel que a gente vai criar aqui. Aí eu pergunto, qual tema você quer criar para o primeiro carrossel? Founder-led Content, você é o melhor motor de venda do seu SaaS, sua genética está custando clientes, o carrossel é o novo anúncio. Eu vou escolher esse primeiro aqui porque é um tema que está até bastante em alta, que é o fundador estar criando conteúdo para crescer o próprio negócio. Por sinal, é como funcionou a Aros desde o início. O fundador que é o Bruno Piscinini, que ele foi quem teve toda a idealização da Aros. Ele é muito grande no mercado, tanto de infoprodução como na parte de inteligência artificial. Ele tem um canal dele no YouTube. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo, você já o conhece. Eu nem me apresentei, né? Eu sou Emanuel, mas depois no final eu explico um pouquinho mais, eu dou um contexto de quem eu sou e como eu atuo. Vamos utilizar esse tema para produzir o nosso primeiro carrossel. Escolher o tema,
enquanto ele está criando o carrossel. Você pode ver que ele até selecionou a skill, gerador de carrossel. Vai gerar a copy, que estamos nessa etapa de finalizar a copy. Enquanto ele gera a copy, mostra aqui do lado para vocês. Vocês podem ver que o nosso Instagram já está conectado aqui. Ele pega as métricas básicas do Instagram, que são seguidores, publicações e engajamento dos 7, 30 e 90 dias. E pronto, gerou a primeira copy do carrossel. Você pode ver que ele dá algumas sugestões de opções do primeiro card, caso você queira alterar, e ele já recomenda um card. Nesse caso, ele selecionou a opção A. Seu SaaS não tem problema de produto, tem problema de distribuição, e você é o único que pode resolver isso. Vamos ver, toda a agência que você contratou para vender seu SaaS estava tentando fazer o trabalho errado, com a pessoa errada. Essa pessoa é você. Founders que postam sobre o próprio SaaS convertem mais trials que qualquer agência contratada. E você não postou ainda essa semana. Talvez eu não gostei desses 3 cards. O que eu posso fazer? Eu venho aqui em Skills e procuro alguma skill que pode me dar mais opções de hooks, de headlines. Por exemplo, tem a própria skill chamada Hooks. Essa Hooks é muito boa para roteiros, mas também serve bastante para o primeiro card. Mas a gente pode usar a de headline, que talvez faça mais sentido para esse momento, já que é um card. A gente poderia escolher aqui e pedir para ela gerar outros ganchos. Ou senão a gente poderia aqui mesmo no gerador de carrossel, já que ele tem o contexto do carrossel, e pedir outras opções de gancho. Mas eu realmente gostei da primeira opção aqui. E o objetivo aqui é mostrar de ponta a ponta este funcionamento. Logo, sim, gostei. Vamos pedir ele para gerar o carrossel. E nesse caso, a gente finalizou a primeira cópia, né? A gente já ajustou ela, já falou que tá ok. E vamos para a próxima etapa, que é criar o seu primeiro post. E agora, ele está gerando o nosso carrossel ao vivão aqui. E o que é esse gerar o carrossel? Ele vai literalmente pegar essa copy e encaixar dentro dos cards e gerar algumas imagens dentro disso. Aqui vem a parte mais legal. Pronto, finaliza a primeira copy, cria seu primeiro post. Marcar como concluído e vamos lá editar o nosso primeiro carrossel gerado dentro da Ahrefs. Deixa eu minimizar aqui. E pronto, cara. A gente tem algumas opções aqui dentro desse carrossel para a gente poder estar mexendo. Eu gosto muito de fazer um template no formato de Twitter, porque é muito familiar a leitura das pessoas, porque foca muito na entrega de conteúdo, na entrega de um bom texto, de uma boa copy e de boas imagens nesse contexto. Ele entrega nesse template padrão, mas a gente pode alterar de forma dinâmica tudo. Ó, vamos colocar no template formato Twitter, o meu handle vai ser, vou colocar o da Ahrefs, né? Ahrefs, @ahrefs.app, verificado. O layout, no meio. E aqui a gente tem algumas opções. Vocês podem ver que ele gera com templates diferentes, com backgrounds diferentes, tudo tentando sempre dar destaque do texto com as cores, já gera imagem por trás também. Mas eu gosto de deixar bem minimalista. Mas só para mostrar que a gente pode chegar num ponto comum aqui interessante, vamos colocar essa imagem no formato de Twitter mesmo, como fica. Podemos mudar a fonte aqui, essa minimalista, que deixa tudo em iter. Ele tem pacotes de fonte aqui. Diminuir um pouquinho essa espessura para 800. A letra vai para 60 do título. Podemos editar a cor por aqui, ou podemos editar tudo pela IA também. Vamos mudar algumas coisinhas aqui. Deixe todos os backgrounds da cor preta e a fonte da cor branca. E foi exatamente o que ele fez aqui. Daqui o background está preto, mas a imagem ainda estava de fundo, né? Por isso. E olha que interessante. Dentro do nosso página de vendas, a gente tem as nossas provas sociais. E ele extraiu isso, colocou lá dentro do nosso DNA os depoimentos. E ele cita aqui dentro uma referência de um depoimento que foi dado lá dentro da página de vendas. Ou seja, a gente não precisou daquele contexto infinito. Ou sei lá, por exemplo, você tem um vídeo do YouTube que você fala sobre você, ou você tem um vídeo mostrando uma chamada de venda sua que você gravou, do seu closer que seja, que tem muito contexto sobre o seu negócio. Você poderia estar colocando lá, ou pegando o transcript, colocando no documento, ou colocando o vídeo, tanto faz. O importante é dar esse contexto rico para a extração do DNA. Mas perfeito, a gente pode aprovar aqui.
e fazer o download ou deixar em outros formatos para story, tanto faz, e a gente só baixa aqui e já pode postar diretamente. Mas vamos destrinchar um pouquinho mais a plataforma. A gente viu essa parte da criação do onboarding sem mexer em nada no nosso DNA, sem detalhar mais nossa forma de comunicar, coisas que eu não gostaria que estivesse comunicando. Venho aqui em DNA, deixa eu fechar esse chat. Venho em marca, foi esse aqui que criou. Palavras proibidas e falo: nunca use travessão. No lugar, utilize vírgula ou parênteses. E aí pronto, todo o conteúdo que a gente for criar agora, ele vai ter exatamente esse contexto e nunca mais ele vai usar travessão. Simples, não é? Por mais que a gente tenha um guia dentro da nossa inteligência, do nosso modelo, para evitar esses AI slopes, evitar esses jargões de inteligência artificial, ele tende a voltar automaticamente porque as coisas não são determinísticas. Logo, se você reforça aqui, isso vai estar imputado no seu DNA e ele vai evitar ao máximo essa utilização. E aí vocês podem ver que a biografia foi criada baseada nas páginas que a gente viu, a nossa forma de se comunicar também, o público também, tudo também. Vamos aplicar aqui a nossa identidade visual que foi extraída também lá dentro. Vamos voltar na home e vou mostrar um pouquinho mais do potencial que a gente pode atingir aqui dentro da Aros. Edite o seu post com AI Valem, foi o que a gente acabou de fazer e pronto. Aqui embaixo vocês podem ver que são os DNAs que a gente tem criado. Vocês lembram que eu falei com vocês do perfil do cliente ideal? Então, como a gente escolheu infoprodutor, a gente poderia criar outro público que seria, a gente está utilizando o de SaaS e Founder, a gente poderia criar um aqui agora para os infoprodutores. Eu poderia vir aqui, selecionar a skill perfil do cliente ideal e falar: vamos criar um novo ICP para mim. Baseado no meu DNA, hoje abordamos sobre donos de SaaS e founders. Agora quero um ICP sobre infoprodutores. Pode consultar a minha página de vendas. Consulte também a internet. Aí a gente vai e ativa a pesquisa na web aqui. E pronto. Em vez de você estar no cloud e falar assim, vamos montar um ICP sobre infoprodutor, aqui ele já tem uma metodologia sobre criação de ICP já validada naqueles 120 milhões que falei anteriormente. Por isso que o resultado aqui vai ser muito bom. Ele vai consultar a internet também, vai consultar a nossa página, ele já conhece o nosso produto, que está tudo lá dentro do DNA, e a gente não vai precisar contextualizar mais nada para ter um bom resultado aqui. E vamos deixar ele trabalhar. E pronto, agora estamos gerando para o infoprodutor. Fez a pesquisa na internet, analisou o site, está gerando a skill, baseado na skill do ICP. Renata, infoprodutora, refém do lançamento. Olha quanto detalhe sobre a Renata. Que isso é muito interessante, que aqui ele entende a transformação que a Renata quer, ele entende os gatilhos de compra, as verdades, os desejos profundos, os maiores medos, tudo. E tudo isso vira uma temática de conteúdo para você estar utilizando para esse ICP. É uma infinidade de temas que são realmente viscerais para atingir aquele ICP seu. E pronto, a gente pode simplesmente copiar aqui, vir em DNA, criar um novo DNA, público e colar. ICP, infoprodutor, Aros. E pronto. Se a gente quiser vir e já selecionar ele aqui, ICP, infoprodutor, Aros. Agora o conteúdo vai ser criado baseado nesse ICP. Simples, rápido, fácil e efetivo e que vai fazer você vender de verdade. Eu tive uma ideia bacana aqui agora. A gente gerou esse carrossel aqui. Vamos voltar nele. A gente tem a copy deste carrossel aqui. Deixa eu desligar a pesquisa na web, vir em posts. Vamos ficar em home mesmo. Eu não gostei muito dessa primeira imagem gerada diretamente no carrossel. Acabou que ficou muito genérica. O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente pedir para ele nos dar mais ideias de imagens baseadas neste carrossel. Baseado na cópia do carrossel anterior, me dê sugestão de mais 5 imagens disruptivas para a thumbnail. Ou se você já tinha ideia de outra imagem, você pode já pedir diretamente aqui.
Vamos fazer dessa primeiro cemitério de agências. Beleza. Para a primeira ideia, destrinche em um briefing detalhado de uma imagem 16:9. E aí, enquanto ele destrincha, a gente seleciona criar imagens. E já sugere, clique em criar imagem e colhe esse briefing. A gente só pode falar, gere a imagem para mim. Eu vou deixar aberto aqui. Pronto, gerou a imagem. Pode fazer o download. Copiar. Será que vai dar certo se fizer isso? Meu Deus, fiz merda. Como a gente já baixou, vou fazer o upload. E pronto, mudamos a imagem aqui dentro. Pode aumentar aqui. Tem animações que pode colocar. Arredondamento. Tirar essa animação. E pronto, imagem alterada. E aí vamos voltar na home aqui para a gente ver outras possibilidades que a gente tem dentro da Aros. Tem literalmente tudo que envolve o seu marketing, desde criação de newsletter, criação de landing page, post para LinkedIn, para Twitter, apresentação de vendas, pitch, funil de anúncios, gerador de anúncios, stories, calendário de conteúdo. Vamos fazer um calendário de conteúdo. Gere um calendário para mim baseado no meu DNA. Estratégia editorial para julho/agosto. Hoje é 7 de julho e ele está criando a estratégia. Ele distribui baseado em estratégias de social media, obviamente. Distribuição de produto, distribuição é o produto, IA com DNA versus IA genérica, tempo e ROI do founder. Distribui percentualmente esses 3 pilares da linha editorial. Cria para cada parte da semana. Semana 1, 2, 3 e 4. E aí o que a gente tem aqui? A gente já tem o tema daquele post que a gente pode simplesmente pegar e gerar ou um carrossel, ou um estático, ou um roteiro de um vídeo para o YouTube, e dentro desse roteiro a gente extrai os posts para o Instagram, TikTok, tanto faz, ou a gente pode simplesmente, já que já criou o calendário inteiro aqui, falar, agora vamos gerar um Reels aqui, um vídeo vertical. Aí tem os templates que a gente pode estar utilizando, viral, autoridade, tutorial, um vídeo lo-fi. Vamos num lo-fi. Gere um roteiro para este tópico. Nem li qual era o tópico. Seu SaaS não tem problema de produto, tem problema de distribuição. O que separa o founder que fecha try todo dia do que depende só de indicação. E pronto, aqui ele já começou a gerar um roteiro lo-fi pra gente. Infinidades de possibilidades. Já com o texto na tela, que é a headline que vai lá, com o gancho narrado, que é o que você vai falar, e com o hook visual, que é, por exemplo, eu estar conversando com vocês, bebendo um café, talvez, ou andando. Ele dá a sugestão disso tudo aqui dentro do roteiro. Pega o roteiro com a cena, com a narração, com as notas de produção, acho que coloca até a edição aqui, mas enfim, as possibilidades são infinitas aqui dentro da Aros, são quase 100 skills disponíveis, tudo voltados para marketing e vendas. Eu falei, code, e-mail, criador de imagens, criativo, daqui ele gera literalmente o criativo estático para você rodar em anúncio, estrategista de YouTube com título, descrição, thumbnail, story, como eu já disse, Big Idea. Por sinal, este vídeo aqui que estou gravando, ele surgiu a partir da criação da Big Idea. E perfeito então, galera. Depois de mostrar tudo isso para você que tem aqui dentro da Aros, o DNA, o que é o seu contexto, a geração de carrossel, a geração de imagem, a pesquisa na internet, as automações que estão chegando agora, está até em beta, o calendário, as memórias, tudo que você utilizaria em mais 2, 3, talvez até 4 outras plataformas, você consegue fazer aqui dentro. Só que a diferença é que vai estar fazendo por uma plataforma que realmente foi treinada para marketing e vendas. Eu já não uso o Canva há um tempo, não uso o Figma há um tempo. Eu vou desassinar as plataformas de agendamento de conteúdo, porque não está fazendo mais sentido eu agendar por lá. E muito menos realmente, voltando lá no primeiro gancho que a gente falou sobre os gurus, falando para você cancelar a sua agência para utilizar o cloud, eu não estou fazendo isso para utilizar o cloud. A gente tem utilizado tudo aqui dentro da própria Aros para fazer toda o social media do nosso negócio, e até as campanhas de anúncio, muitas são feitas por aqui, porque aqui você consegue gerar as campanhas de Google, as copies da campanha de Google, porque é especializada em SEO, em
SEO para IA também, que acho que é AEO, que chama hoje em dia, né? AI, Engine Optimization, né? Não sei a palavra certa. E os próprios criativos para o Meta Ads aqui dentro também. Logo, vale a pena assinar a Aros? Na minha opinião, é óbvio que sim. Tá mais do que nítido a partir de tudo que eu mostrei para vocês aqui. Porque consegue gerar imagem, consegue editar o carrossel lá dentro. Você pode, talvez, cancelar outras assinaturas para estar fazendo isso. Talvez você tenha uma equipe grande de marketing. Talvez você reduza a sua equipe para uma pessoa que vai conseguir fazer tudo aqui dentro da plataforma. Ou se você não tem budget e fica naquela ânsia de, meu Deus, eu preciso de um social media, o cenário pode mudar, porque o que vende realmente é a estratégia e o copywriting em cima do que você vai estar postando. E hoje, cada vez mais que a gente entra na era da inteligência artificial, mais as pessoas querem coisas orgânicas. É um roteiro no formato lo-fi, que é aquele que você está ali segurando um microfone enquanto fala, tomando um cafezinho, fazendo uma outra coisa. Um post que ele tem sim um bom conteúdo e entrega valor, em vez de ser só um design bonitinho que mais entrega um visual do que agrega um bom valor. E a conclusão é essa. Cada vez mais estão saindo novos releases, novas atualizações que deixam mais automatizado todo o processo, mas que não perde a essência ali de ter o seu DNA, o seu contexto e ter a estratégia de copywriting que vai fazer você vender de fato. E porque, às vezes nesse vídeo eu falei na primeira pessoa como se eu estivesse fazendo as coisas aqui dentro e às vezes não. Isso é por uma mera dissonância de comunicação errônea que eu tive, mas que no final eu iria revelar que eu estou aqui dentro da Aros. Eu trabalho na parte de marketing, produto e na área de engenharia e tecnologia, mas antes disso eu era dono de agência, igual eu falei, trabalhei com marketing 5 anos e talvez um dos motivos que minha agência foi pro buraco foi pela falta de conseguir replicar a voz de comunicação dos meus clientes para a produção de conteúdos dele, produção dos anúncios deles e conseguir automatizar e escalar tudo isso dentro da agência. Eu falo livremente que se eu tivesse conhecido a Aros antes disso, talvez eu nem estaria aqui dentro da Aros hoje, estaria tocando a minha agência juntamente com a Aros e com muito menos colaboradores e com muito mais retorno, porque de fato gera retorno as peças provenientes de dentro da plataforma que é a Aros. E eu falo com tanto embasamento porque eu ajudo a criar muita coisa que está aqui dentro a partir desse background que eu tive juntamente com o Bruno Piscinini e toda a equipe de marketing e tecnologia que está dentro aqui da plataforma. E obviamente, se faz sentido para você de alguma forma esclareceu suas dúvidas ou gerou mais dúvidas, comenta aqui nesse vídeo. Eu vou estar deixando na descrição também o link para você estar assinando e você vai ver se realmente vale a pena ou não estar assinando e continuar perpetuando sua assinatura aqui dentro da plataforma. Modéstia à parte, eu acho que você não vai cancelar de forma alguma, porque é o que acaba acontecendo com os nossos usuários aqui dentro. Espero que você tenha gostado. Meu nome é Emanuel Espanhol, sou engenheiro de IA aqui dentro da Aros. Este é o canal da Aros, juntamente com o meu, que é Emanuel Vida Cética. Espero que você tenha gostado e até a próxima.